E aí, cara, quando a gente fala da proximidade, quando a gente fala desse conselho, a gente teve no começo da gestão as reuniões transmitidas com, assim, grande público, né? A gente teve reuniões ali com 80, 90 mil torcedores acompanhando por meio do YouTube, e isso não temos mais, né, por meio da SPFC Play. Queria entender de você, quando você fala dessa proximidade, tem algum plano futuro para que isso volte a ser exibido para esse torcedor, para que ele entenda que ele também faz parte desse processo de discussão do conselho? Obviamente não todas, né? Tem reunião que tem ali arquivo confidencial, que você não pode também mostrar os pontos em detalhe, mas aquelas reuniões muito mais para tentar pensar o futebol, pensar o próximo passo. Você acha que tem essa perspectiva que o torcedor pode participar daqui para frente? Tua pergunta foi muito boa, porque esse é um tema que me toca profundamente, porque afinal de contas eu que introduzi, né, essas transmissões, e se não me falha a memória, foi o primeiro time no Brasil a fazer uma transmissão de uma reunião do Conselho. Então, eu diria para você o seguinte: o que aconteceu de lá para cá é que os temas, todas as reuniões nós temos temas confidenciais, porque a quantidade de contratos que tem vindo para o Conselho da Administração é enorme. Então, não tem reunião que não tenha contrato a ser discutido. E nós não podemos discutir os contratos abertamente, porque são todos protegidos por cláusulas de confidencialidade. Então, o que aconteceu foi que, por ironia do destino, em todas as reuniões nós temos discutido contratos importantes, contratos que nos trazem, eu acho que, se não me falha a memória, o ano passado tivemos uma receita de 600, 700 milhões, alguma coisa assim. Então, são contratos, você imagina, contratos que trouxeram receitas de 600, 700 milhões para o São Paulo. Então, a quantidade de contrato é muito grande. Então, chega aí, nós chegamos a ter 10 contratos discutidos numa reunião. E aí nós não podemos colocar mais em aberto. Por coincidência, né, não porque você me perguntou, essa reunião de segunda-feira vai ser aberta. Vai ser aberta, perfeito. Então fica uma informação importante também, o torcedor vai poder acompanhar online, então, tudo que você discutir. Perfeito, sensacional. E aí, cara, pra gente caminhar para o nosso encerramento também, né, pra gente já falar dos últimos tópicos, a gente fala dessa participação do torcedor, não só na questão do conselho, mas também na questão do jogo político, da forma que você tem uma estrutura política hoje no São Paulo. Esse torcedor que está nos acompanhando hoje, ele pode ter uma perspectiva que em um futuro próximo ou em um futuro a longo prazo, ele pode ter maior participação nesse jogo político? Eu sei que não lhe cabe, mas queria entender um pouco, né, o que você pensa a respeito desse tema. Você vê a complexidade dessa pergunta, né? Quando a gente fala lá atrás, nessa mesma entrevista, na possibilidade de ter uma SAF, nós estamos afastando totalmente o torcedor de ter possibilidade de ter uma participação. Nenhum empresário vai colocar o torcedor, né, assumindo uma parceria com ele na administração do clube. Não cabe esse tipo de postura, embora, obviamente, o torcedor vai ser sempre partícipe nas suas opiniões, partícipe no seu envolvimento no dia a dia, mas não vai participar da administração diretamente. Hoje em dia, eu diria para você que dentro da estrutura do São Paulo, existe sim a possibilidade de você ter o torcedor como um dos atores políticos, mas eu não sei te dizer como, porque é muito complexo. É muito difícil você falar, hoje o torcedor vai participar politicamente dessa gestão assim, assim, assado. Eu sei que seria o ideal, gostaria muito que pudesse te dar uma resposta mais rápida, mas depende de estudo e de avaliação. E é algo que vocês buscam estudar também no dia a dia? Não, obviamente, todos os dias, mas buscam também fazer isso? Não, aí vou te dar uma resposta no meu CPF, né? É o seguinte, eu busco, em algum momento eu tive a ideia de colocar o sócio-torcedor também participando das eleições no clube, fazendo uma espécie de voto misto, do sócio-torcedor com o sócio do clube, de forma que, para que houvesse voto, o sócio-torcedor tivesse que ser sócio do clube e vice-versa, ou seja, uma cumulatividade de associações. Me provaram que isso seria inviável do ponto de vista financeiro, porque isso oneraria demais aos eleitores, acabaria gerando um voto por capacidade financeira.
e acabei desistindo dessa ideia. Mas continuo perseguindo essa possibilidade. Eu acho que o torcedor, sim, é o legítimo, digamos, o legítimo dono no sentido amplo da palavra, não dono no sentido patrimonial do São Paulo. O São Paulo só tem significado porque tem torcedores. Essa torcida de 20 milhões é que nos dá um valor importante. Nós não teríamos tido aí 600, 700 milhões de contratos se não tivéssemos uma torcida dessa dimensão. E, com certeza, a torcida merece, sem dúvida nenhuma, ter uma posição mais próxima da gestão, e da maneira que ela tem nos prestigiado é um fator muito importante para que tudo isso continue da maneira que está.